Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos no segundo domingo do Advento, vamos abrir o nosso coração para meditar a palavra de Deus, continuar nesse processo, nesse retiro quaresmal, meditando, sendo direcionado pela palavra de Deus. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. Vamos então acolher a mensagem desse evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus chama os discípulos para um lugar à parte com ele, para a montanha. Jesus é especialista em levar os discípulos para a montanha. A montanha, para o judeu, é o lugar do encontro com Deus, o lugar onde se está mais próximo de Deus, onde o ar é mais puro. E é claro que é uma subida, exige um esforço. A oração, muitas vezes, quando nós não estamos com vontade, quando tem tantos outros entretenimentos, é uma subida de montanha, é um esforço. Mas Jesus nos leva, Jesus nos chama, Jesus nos motiva. Jesus é especialista em fazer isso e quer que nós também sejamos especialistas na subida do monte e também especialistas em levar as pessoas à montanha, a esse lugar da transfiguração, o lugar do encontro com Deus e o lugar onde acontece a manifestação de Deus. Aqui tem uma teofania, Deus está se manifestando. Aqui a glória de Jesus está sendo apresentada como que de relance, a glória daquilo que vai acontecer. Jesus já tinha anunciado sua paixão, já tinha falado que ele ia morrer. Os discípulos não estavam compreendendo muito bem, entrava por aqui, saiu por aqui. O capítulo antes você vai ver Pedro questionando Jesus, dizendo: não, isso não vai te acontecer. Jesus vai dizer: vai de reto, Satanás, porque não pensas como Deus, mas pensa como homens. Pedro não está querendo ouvir Jesus, não está querendo entender Jesus. Pedro não está conseguindo compreender. E aí Jesus precisa se transfigurar para mostrar a glória, para ver se... Mas ainda não consegue compreender. Pedro ainda não está entendendo. Aí vem Moisés e Elias. Mas interessante, como é que ele sabia que era Moisés e Elias? Pedro não viveu no tempo deles, não sei. Mas é para dizer que aqui também tem uma mensagem para nós. Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Moisés, a lei, Elias, os profetas. Estão ali com Jesus, a lei e os profetas. Aí a voz do céu, a voz da nuvem vem e diz: escutai o que ele diz. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Jesus é a palavra encarnada, é a palavra por excelência, é o mestre por excelência. Escutem o que ele diz da lei, o que ele diz dos profetas, o que ele reinterpreta, ou o que ele interpreta da lei dos profetas, qual a releitura ou a leitura que ele faz da lei dos profetas. Escute o que ele diz. Olhe para Cristo. Quem vê, Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Escutai o que ele diz. A voz nos alerta, é para nós. Olhe para Cristo. Quer entender a palavra, quer entender a imagem de Deus, quer conhecer Deus, olhe para Cristo, escute o que ele diz. Quer
entender o agir de Deus, a maneira de Deus reagir, olhe para Cristo. Para você não ficar aí inventando Deus, né, propagando um Deus que afunda Titanic, que mata pessoas, que manda... Olha para Jesus, olha o que Ele fez, olha o perdão que Ele dá na cruz. Ele não pediu vingança, Ele não pediu pandemia para matar as pessoas que estavam matando Ele naquela cruz. Ele pediu perdão, Ele não pediu vingança, pediu perdão. Olhe para Jesus, escute o que Ele diz. A lei e os profetas precisam ser reinterpretadas na ótica cristã, à luz de Cristo. Olhe para Ele, escute o que Ele diz. É o que a mensagem do Evangelho de hoje traz para nós, para que a gente não fique distorcendo a imagem de Deus e propagando essa imagem de maneira tão equivocada. Escute o que Ele diz, o que Ele diz sobre Deus, sobre o Pai, o Abá, o que Ele diz sobre a salvação, o que Ele diz sobre tudo, o que Ele diz, escute o que Ele diz. A lei dizia, amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, amai os vossos inimigos. A lei dizia, vocês ouviram isso dos antigos, eu, porém, vos digo, escute o que Jesus diz. E vamos seguir o que Ele diz. E aí, Pedro precisava ouvir essa voz, porque Pedro não estava escutando o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que tipo de Messias Ele era, Jesus estava dizendo que tipo de salvação Ele veio trazer, que tipo de libertação Ele veio trazer, mas Pedro não estava ouvindo. A voz vai dizer para Pedro também, escute o que Ele diz. Ele falou da paixão, Pedro não quis ouvir, Pedro replicou, Pedro argumentou com Jesus, quando Jesus fala da sua paixão, morte e ressurreição, que ele vai ser entregue, vai ser julgado, condenado. Pedro, não, Senhor, isso não vai te acontecer, que isso... Pedro não estava entendendo, não estava querendo ouvir. A voz vem para Pedro, escute o que ele diz. Escuta o que ele diz. Às vezes a gente não quer ouvir muito, a gente não quer ficar muito atento, a gente tem a nossa concepção, a nossa ideia das coisas, mas escute o que Ele diz. Mas eu vou fazer assim, escuta o que Jesus diz. Eu não quero perdoar, escuta o que Ele diz. Eu não levo desaforo para casa, escuta o que Jesus diz. Mas eu não quero mais falar com essa pessoa, não aguento mais, escuta o que Jesus diz e segue. Nós temos muitas influências, estamos escutando muitas coisas, estamos dando ouvido a muitas coisas. Jesus se apresenta, a manifestação de Deus está aí, acessível a nós. Escute o que Jesus diz. Mas eu quero fazer assim, eu tenho meus planos, escuta o que Ele diz. Eu quero fazer desse jeito, escuta o que Ele diz. Essa mensagem do Evangelho é para entrar no nosso coração e mudar. É para que nós sejamos direcionados por Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. E aqui, depois que a luz se apaga, a nuvem vai embora, não se ouve mais nenhuma voz do céu, diz aqui que agora Jesus estava sozinho. É isso mesmo. Nem sempre nós vamos ter as teofanias, nem sempre vamos estar diante de fenômenos, de coisas em que a gente quer construir tendas para ficar ali e não quer sair mais. Nem sempre nós vamos estar nesses momentos de consolação. As luzes vão se apagar, a nuvem vai embora, não se ouve, não se vai ouvir mais nada, não vai sentir mais nada. Vem um momento de desolação, mas a gente continua, permanece firme. Por isso, escute o que Ele diz. A gente desce da montanha para viver a realidade, para viver a missão. Escutando o que Jesus diz, nós vamos em frente na missão, descendo da montanha para a planície, pisando na realidade, continuamos a nossa missão. Depois de vislumbrar tantas vezes a presença de Deus, vislumbrar tantas manifestações de Deus, sermos reconfortados, a gente precisa descer e continuar a missão. Escute o que Ele diz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.